Então nós vamos falar hoje do segundo mais importante sinal mundial, global, da volta de Cristo. Eu falei que são três, né? A sociedade, o sinal que envolve a sociedade, o sinal que envolve a política e o sinal que envolve a religião, tá? E dentro da religião a gente vai incluir também a igreja e, claro, vamos fazer distinção entre a virgem e a prostituta, tá? Então hoje nós vamos no segundo sinal. Vamos falar da política hoje, grandes sinais extraordinários da volta de Cristo no meio da política. Agora, primeiro eu quero explicar para os irmãos uma coisa. Apocalipse capítulo 17, de toda a Bíblia, tá? Ele é o capítulo mais difícil de se interpretar. Os maiores estudiosos, teólogos, hermeneutas, exegetas consideram isso, e nós também, que somos simples estudiosos, estudantes da Escritura, também vemos a complexidade desse capítulo. Então, obviamente que o que eu vou expor aqui pode ser, com certeza, que haja pontos de vistas diferentes, tá? E pode ser também, toda sinceridade, que eu possa vir cometer algum equívoco, algum erro, não por malícia, tá? Mas, como eu estou dizendo, cometer um equívoco, um erro. Se cometer um erro, algum equívoco, a gente corrige em um outro momento. Mas eu creio que não. Creio que nós vamos buscar, ok? A mergulhar no texto para compreendermos o texto exatamente da forma como ele é. E nós precisamos entender que esse capítulo 17, a sua complexidade é tamanha por conta das muitas figuras que ele traz para nós, tá? Mas vamos ver, vamos pegar. Nós vimos no capítulo 13 uma besta emergindo do abismo, do mar. Essa besta vem com 7 chifres, 10 cabeças, do verso 1 ao 10. Nós vimos que essa besta, que é o anticristo, o sistema, quando fala do anticristo, irmão, a gente está falando de um sistema, tá? De um governante que lidera todo um sistema político mundial, de uma grande potência, da maior potência política que o mundo já ouviu falar. Eu arriscaria particularmente dizer que seria a maior potência, maior até do que o Império Romano nos seus mais de 500 anos de existência, tá? Agora, a gente vê do verso 1 até o 10, que toda a terra vai se dobrar diante dele, vai se curvar diante dele, tá? Não vai ser na base da força propriamente, mas vai ganhar a confiança do povo, diferente do Império Romano. Para conquistar a nação foi na base da força. O anticristo não, vai ser diferente. Ele vai conquistar, tá? Ele vai poder fazer guerra aos santos, que não é o povo judeu, no contexto neotestamentário. Quando se refere aos santos, se refere à igreja, não a judeus. Vai fazer guerra contra a igreja vai passar por uma grande tribulação ali, e o mundo inteiro vai adorá-lo. Vai resolver o problema econômico do mundo inteiro, guerras, vai trazer paz, vai ser um tempo de prosperidade imensa. Não vai ser um tempo difícil. 11 diante do capítulo 13, entra em cena um outro personagem que a Bíblia chama ele, diz que ele tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas fala como o dragão. A gente já vê a aparência do cordeiro, envolve Cristo no negócio, a aparência de que o dragão é o diabo, para pareça com Cristo, com alguma coisa relacionada a Cristo, mas na verdade é o diabo que está por trás daquilo ali. E aí ele vai fazendo sinais e prodígios, milagres, enganando as pessoas para elas receberem o selo. Depois ele vai tratar sobre isso, hoje não. E lá em Apocalipse capítulo 19, verso 20, diz que ele é o falso profeta. Então, o sistema político unido com o falso profeta, que traz consigo o sistema religioso caído, vão estar perseguindo a igreja e conquistando o mundo. E aqui no capítulo 17, falei isso aí para vocês dar uma luz, o que nós vamos tratar aqui? No capítulo 17 aparece a seguinte cena que João está vendo.
verso 1. Veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, tá? 7 taças que vão ser derramadas, é a consumação da ira de Deus sobre a terra. E ele falou comigo dizendo: bem, te mostrarei a condenação da grande prostituta. Evitar falar deixando o sistema religioso fora, tem que falar dos dois juntos. E ele diz: essa prostituta, muitas com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho fala de doutrina, é símbolo de algo que se entorpece, de uma doutrina embriagante, uma doutrina prostituída. E levou-me em espírito a um deserto. E eu vi uma mulher, era o que ele estava vendo, ele está escrevendo o que ele está vendo. E uma mulher e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Presta atenção, a mulher, daqui a pouco ele vai, quem é essa mulher, a gente vai falar, mas já lhe adianto que ela é a grande prostituta, ela é a grande meretriz, ela é religioso, em cima do sistema do antigo. O sistema está levando. Interessante, irmão, que eu não consigo dar estudo, pregar, sem ver o que está acontecendo hoje. Aqui, por isso não estou aqui só para dar uma aula, um estudo. Eu estou aqui para a gente ver o que está acontecendo hoje, aplicar para hoje. Isso que é importante, eu creio que seja importante. Interessante, né, irmão? A grande prostituta, o sistema político, o sistema religioso corrompido, prostituta, idólatra, que adultera o evangelho, prostitui o evangelho, sendo guiado pelo sistema do anticristo. Interessantíssimo a gente ver essa união, tá, tão forte entre a política e a igreja, a religião, tá? E a gente olha para hoje, a gente vê o quê? O que você consegue enxergar hoje? Que é a política da igreja junto, irmão. A igreja está montada em cima da política, e a política é quem está ditando as ordens, quem está conduzindo, quem está levando. Isso está acontecendo hoje. E aliás, isso sempre aconteceu. Desde que em 325, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo, que era tido como uma religião ilegal, a coisa já começou a ficar complicada. Os templos pagãos, daí para as igrejas. Opa, o templo santo. Começou a idolatria aí. 381, o imperador Teodósio I, do Império Romano, oficializa o cristianismo, religião oficial do império. Todo mundo agora tem que ser crente, cristão. Começa a vender cargos, cargos eclesiásticos, para os políticos, para pessoas que nem convertido era. E aí aí a coisa bagunçou. Imagina aí, você vendendo cargo eclesiástico, igreja, pastor, bispado, para a gente não é convertida, vendendo, por causa de dinheiro, colocando políticos aqui, para mandar e desmandar dentro da igreja. Aí começaram a adotar o velho esquema do que dá certo. De quê? Pragmatismo. E ali, quando eles começaram a adotar as heresias, distorcer a palavra, os dogmas que hoje a gente conhece, claro que não entrou, começou a entrar naquele tempo. Tem um vídeo lá no meu canal sobre os dogmas da Igreja Católica, quando eles entraram, cada um deles. E ali a igreja de Cristo verdadeira não aceitou aqui de maneira alguma. E já começou a ser perseguido por esse sistema. Qual sistema, pastor? Político-religioso. Já estava junto, lá, 381. Império Romano, os pastores, bispos, líderes da igreja, político e religioso ao mesmo tempo.
já começaram a perseguir os cristãos. E essa igreja, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que nasceu oficialmente em 381, ela só foi crescendo cada vez mais e oprimindo cada vez mais a igreja de Cristo verdadeira. E então nós vimos aqui, isso tudo é muito semelhante com o que está acontecendo hoje, só que a gente olha para a história, né, e enxerga lá no passado, e hoje a gente está vivendo isso, aí muitos irmãos não enxergam, não vê. Aí ele diz aqui no verso de número 3, ele falou já dessa besta, né? A mulher sentada sobre a besta. E no verso 4 ele diz: a mulher estava vestida de púrpura, olha a glória dela, o luxo da mulher, vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, que a igreja é prostituta, o luxo dela, a glória dela, e pérolas, e tinha na mão um cálice de que, irmão? De ouro. Interessante, né? Você está vendo toda a glória dela, ouro, pérolas, todo o luxo e o cálice de ouro. E o que é que tem dentro do cálice de ouro? Cheio das abominações, da imundícia, da sua prostituição. Interessante, irmão, como a igreja prostituta, que não é a igreja de Cristo, ela se preocupa em ser pomposa, ela se preocupa em ser luxuosa. Por quê? Porque ela sabe, irmão, que com luxo ela atrai mais pessoas. Tem um monte de gente, irmão, atordoado, que procura uma igreja para congregar pelo luxo, pela pompa da igreja. Aí está a igreja toda pomposa, luxuosa, e um cálice de ouro na mão. Olha a aparência dela para atrair. Mas o que é que tem dentro do cálice de ouro? A imundícia da sua prostituição, a imundícia das suas doutrinas, a imundícia da deturpação do evangelho, da palavra, o engano com o qual ela embebeda os reis do mundo, as nações do mundo. Olha o que é que a religião vem fazendo com o mundo. Todo mundo embriagado, mas ela é pomposa, ela é gloriosa, não pode, tem que ser de Deus aquela igreja, ela é muito rica. Olha a aparência dela, é muita glória. Você viu lá em Apocalipse capítulo 13, verso 11, quantos milagres eles fizeram? Não é Deus purinho na terra, meu irmão, é manto. E aí o povo segue isso, irmãos, desenfreadamente, e vai bebendo desse vinho, dessa imundícia, e vai ficando entorpecido, embriagado com essas falsas doutrinas. E aí no verso número 5, meu Jesus amado, e no verso número 5, e na sua testa, onde está escrito o nome mistério. Pentecostal gosta disso, né, irmão? Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quem é aquela mulher? A grande Babilônia. Não é que ali seja de fato a cidade de Babilônia, representada pelaquela mulher, mas ele usa o termo Babilônia para falar da prostituição, da imoralidade, da perversão. Babilônia, uma cidade promíscua, uma cidade idólatra, uma cidade pervertida, onde a imoralidade sexual, a promiscuidade, o pecado reina nas ruas. Babilônia, o grande império babilônico, que dominou o mundo inteiro. Interessante que ele tem escrito na testa, irmão, esse nome. Está escrito na testa por quê? Por que está escrito na testa? Porque é notório, é visível. Eu estou olhando para vocês aqui, ó. Se tiver alguma coisa escrita no braço aí, não dá para me ver.
Na perna também não dá. Mas se tivesse alguma coisa escrita na sua testa aí, meu irmão, tem uns irmãos da testinha bem abençoados aí, né? Pelo menos na minha, né, irmão? Aí, ó, dava para me ver de longe. Porque escrita na testa, meu irmão, quer dizer que é visível aos olhos de todos. Mas as pessoas estão tão embriagadas, estão tão bêbadas com a sua falsa doutrina, que eles não enxergam. Poxa vida, meu irmão, você está dentro de uma igreja prostituta, herética, que está distorcendo o evangelho, que está prostituindo o evangelho, adulterando o evangelho, e você está lá dentro e não consegue ver isso, meu irmão. Está na cara, está na testa, para todo mundo ver, e você não enxerga, porque está embriagado com a doutrina dela. Não é o que está acontecendo hoje? Olha quantas igrejas prostitutas, quantas igrejas adúlteras. Você pega o vídeo de um pastor, de um bispo, joga em rede nacional para milhões de pessoas verem ele dizendo: vamos tirar o dinheiro do povo, tem que pedir mesmo, quem der, quem não der, não der. Eu joguei a Bíblia, fiz isso, fiz aquilo, e tem que pedir. Aí joga para todo mundo ver, os seguidores deles vê, mas criticam a emissora que está mostrando aquilo. Está na cara, está na testa, é visível, eles não enxergam. Eles não enxergam. E o que mais a gente vê hoje, irmão, que dói a alma da gente, o coração da gente, são essas pessoas embriagadas com isso. Eu estava mostrando na Bíblia de forma tão simples. Irmão, não vou pregar não. Depois dá uma olhadinha lá no estudo lá de hoje à tarde. Vamos usar a primeira regra da hermenêutica, deixa a Bíblia explicar a Bíblia. Cristo vai voltar diante da trombeta de Deus, Apocalipse capítulo 1 Tessalonicenses 4,16, diante da trombeta de Deus, trombeta. 1 Coríntios 15,52, a última trombeta. Opa, última trombeta, é mais de uma. Apocalipse capítulo 8, verso 1 e 2. Havendo aberto o sétimo anjo o seu selo, eu vi 7 anjos junto ao altar, e foi lhe dado 7 trombetas. Opa, tem 7 trombetas. Se é mediante a última trombeta, então é mediante a última trombeta, a 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, interessante, em Apocalipse capítulo 8, verso 1, ele diz: havendo aberto o 7º selo, aí então, aí o camarada vem e diz: não, mas a igreja não vai estar aqui no tempo do selo, nem no tempo da trombeta. O que eu posso fazer? Se a Bíblia está dizendo que é na última trombeta, e a última é a 7ª, e as trombetas começam a ser tocadas depois dos 7 selos, e o camarada não quer aceitar isso, mesmo. Porque aprendeu na escola dominical, no culto de doutrina, o teólogo de cabelo branco, sabe falar grego, hebraico, aramaico, que passou 100 anos na faculdade estudando, cursando, ele disse que não. Então quem está certo é o teólogo. A Bíblia deixa ela de lado aqui, porque a interpretação dele está certa. É errado. Ela, mistério, a grande Babilônia, mãe é a mãe das prostituições e abominações da terra. Que está falando de idolatria, e a prostituição das falsas doutrinas, as abominações das falsas doutrinas, as abominações e prostituições da idolatria que envolve a religião junto. Ela é a mãe. Ela é isso. Aí você vai olhar isso, a gente poderia dizer, ele está falando de tudo. Aí dá-nos realmente a entender, tá? Por isso que eu digo, é muita, como é que diz? Muita figura, mas parece que realmente dá-nos a entender. Irmão, me perdoe estar pregando dizendo que parece, né? Porque eu não quero aqui ser, como eu posso dizer, petulante ao ponto de dizer que eu tenho plena certeza disso, mas parece realmente que ele está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Parece. E as igrejas, o sistema evangélico, vamos dizer, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é um sistema, e nós temos o sistema evangélico. Olha para o sistema evangélico e compara ele com a Igreja Católica.
A igreja católica tem ídolos, sim ou não? Tem ídolos. São Francisco, Santo Expedito, Santa Luzia, São Jerônimo. São Paulo, São Pedro, os santos, eles falam santos. A igreja católica os santos. Aí está lá as imagens deles, o povo está idolatrando. A igreja evangélica tem ídolos? A fronha, o lenço, a rosa, a água. O quê? Pregadores, cantores. A igreja católica tem o novenário. Toda paróquia tem um novenário no templo. Eu digo isso para quem já foi católico, apostólico, romano, praticante, zeloso. Tem. A igreja evangélica, campanhas. A igreja católica, aqueles prédios que eles têm, eles chamam de quê? De igreja, não é? É ou não é? Sim ou não? E a igreja evangélica chama os prédios de quê? Vamos para a igreja. Eu não vou para a igreja, eu vou para o culto. Já caiu, Davi? Oh, coisa boa, meu irmão, que maravilha. Eu estou tão feliz com isso, nem imagino. Toda a vida agora cai, deu certo? Irmãos, ó, deu uma quedinha aí, tá? Vocês ficam assim já, em nome do Senhor Jesus. Então, você está vendo aí, paralelo. É a mesma, a abominação é a mesma, a prostituição é a mesma. Quantas vezes você não entrou na casa de Deus, na igreja, no prédio, casa de Deus, esse lugar, achando que era um lugar santo? Menino, esse lugar é santo. O pastor disse que outro dia estava na igreja lá, foi subir no altar, e subiu. Pastor, desça, ele pensou que alguma coisa ia cair. Ele disse: não, pastor, ele não foi consagrado ainda não pode subir ainda não. Granconato falou isso aí. É a mesma coisa, irmão. Ela tem filhas. Essa igreja, essa prostituta aqui, parece de fato ser ela, a igreja católica. Ela tem filhas que fazem a mesma coisa. A igreja católica enriqueceu, construiu a Basílica de São Pedro, irmão, às custas de mentira, às custas de sangue de inocente, dinheiro de pobre, de inocente, vendendo aquela tal de indulgência. Compre a indulgência. Aí eu me lembro do Jumar agora, a encíclica papal, né? Compre a indulgência. Aí estava lá o padre, escreveu, o santo padre tinha escrito lá que ia perdoar os pecados quem tivesse aquele documento. Aí os coitados compravam aquilo ali, achando que ia ser salvo quando morresse, com aquele papel na mão. E outro, o tesoureiro tão mentiroso, o tal de John Texel, que ainda dizia o seguinte: irmão, isso aqui você compra aqui, ó, na hora que a moedinha cai dentro do cofre, a alma já sai voando do purgatório. Aí o povo comprava, né, irmão? E assim eles foram construindo a Basílica de São Pedro, vendendo a salvação. Aí tu olha para a igreja hoje, evangélica, se tu não der o dízimo, tu perde a salvação. Sim, por quê? Porque os ladrões não herdarão o reino de Deus. E Malaquias 3:10 diz diante, diz que roubará o homem a Deus, quem não dá o dízimo é ladrão. Então logo que vai se obriga a dar o dízimo, porque acredita que vai ser salvo. E as muitas bênçãos e vitórias que eles vendem a alto preço, um inverno sagrado no monte, onde você vai colocar um determinado valor, e dependendo do valor que você dá, você vai ter 10 vezes mais ou 100 vezes mais, às custas da exploração financeira, semelhante à igreja católica medieval, que construiu esse império que são eles lá. As igrejas evangélicas também têm se erguido em cima da mentira, onde a disputa hoje das igrejas é quem constrói o prédio mais pomposo, mais glorioso. E para isso, meu irmão, eles estão dispostos a tirar o último centavo que você tem. Mas de vez em quando, para enganar o povo direitinho, eles pegam um irmão da igreja que está desempregado: vem cá, irmão, suba aqui em cima.
Vem cá, irmão, olha, esse irmão que está desempregado, pesando dinheiro. Bora, todo mundo dá dinheiro para ele. Oh, que igreja verdadeira. Oh, que maravilha. Isso é que é homem de Deus. Vai ver o que ele prega. Ele fez isso aí uma vez, perdida, para mostrar para o povo, para poder você dar o dinheiro lá. Olha se aquilo é prática. Você está com a pessoa, todo mundo. E essa mulher, verso 6, ela estava embriagada. Observe que não é ela só, tá? Ela tem filhos, tá? Sei lá quantos, milhões. Essa mulher estava embriagada do sangue de quem? Dos santos, das testemunhas de Jesus. E morreu na condenação. Estava embriagada com sangue de irmão. Essa mulher, ela vai ficando mais clara ainda. Parece que é o sistema católico apostólico romano medieval, que bebeu tanto sangue de cristão que se embriagou com ele. Tanto. Desde o ano 64, com o perturbado do Nero, que tocou fogo em Roma só para fazer uma cidade nova que o Senado não queria. Jogou a culpa nos cristãos. Dali começou a carnificina. Morria de 10 mil, torturado das piores bárbaras que você possa imaginar. Não era no mundo inteiro a perseguição, era dentro dos termos do Império Romano. E o Império Romano, irmão, ele era muito grande mesmo. Eu não sei dimensionar aqui para você, mas ele pegava partes da Europa, pegava partes da África, da Ásia, pegava partes, irmãos, só para você ver no livro de Ásia, grande parte desses territórios. Ásia, e matando cristãos. Foram 10 grandes perseguições. Outras grandes perseguições. Dependendo do imperador, dava um tempinho de trégua. Depois de outro imperador, botava coisa para quebrar. 10 grandes perseguições. Isso até o ano 311. Depois do 311, irmãos moráveis, crentes fidelíssimos, só que tiveram antes, né? Eu estou dizendo os que eu lembro aqui de cabeça assim. Irmãos moráveis, Savonarola, John Hus, lá e pouco mais adiante, já ali no século XVI, Lutero na Alemanha, Tyndale na Inglaterra. Tentaram matar o Lutero, não conseguiram, mataram o Tyndale na Inglaterra. Mas derramaram muito sangue, se embriagaram com 99% de certeza que parece realmente que esse está embriagado, que essa prostituta aqui é de fato a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o grande problema é que ela não está só, ela gerou filhos, a mãe. Mas vamos lá. E o João disse, quando viu aquela arrumação, quando viu aquilo, ele disse que ficou pasmado, maravilhado, admirado com aquilo. Aquela besta levando aquela mulher. Era isso que ele estava vendo. Ele estava vendo assim, essa anomalia mesmo. Só que depois vem a explicação. Aí ele vai falar no verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E ele começa: a besta que vistes foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes
não estão escritos no livro da vida do Cordeiro? Que foi escrito desde a fundação do mundo, tá, irmão? Não é aquela hoje, irmão, aceita Jesus aqui, vem cá, Senhor, escreve o nome do irmão no livro da vida. Não tem isso. Foi escrito. Esses que não têm o nome no livro da vida admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui tem sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Eu tenho até o nome dos 7 montes onde Roma está situado no meio. 7 montes, Palatino, Capitólio e outros aí. 7 montes ali. Aí vai dando pista que, irmão, mais contundente. 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Olha, presta atenção. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela é o 8º, mas é dos 7, e vai à perdição. Como é que é? 7 reis, a besta é o 8º, mas é dos 7, presta atenção. Provavelmente ele esteja falando dos 7 grandes impérios que surgiu no mundo. A história, existiram muitos impérios no mundo, mas a história narra os 7 grandes, os 7 maiores impérios. O império egípcio, que nós conhecemos biblicamente. Depois do império egípcio, o império assírio, que foi quem destruiu o reino do norte, aliás, o reino do sul. Israel se dividiu em 2 reinos, né? Reino do norte e reino do sul. Império assírio. O império babilônico, que foi quem destruiu o reino do sul. O império medo-persa. Agora aí tem um detalhe importante. Império medo-persa, 2 nações. Nação dos medos, a nação dos persas, unidos, montando um império só. Depois do império medo-persa, 2 reis, 2 povos, 2 nações, 2 línguas, mais um império só. Depois deles vem o império grego. Filipe, pai de Alexandre, e depois vem Alexandre. Que depois o império grego se dissipa em 4, quando Alexandre morre, se dissipa para os 4 ventos, os 4 generais de Alexandre. E depois do império grego vem o último império, o império romano, e o mais poderoso de todos. Até aqui deu 7, mas deu 7 por quê? Porque eu dividi Medo e Persa, são 2 nações formando um império só. Mas como a Bíblia ela tem muitos mistérios, né? Acredito que possam ser contados como 2, os 2, um império só com 2 reis. Alguns estudiosos vão dizer, não, o 7º império na verdade era Israel. Quando foi saído do Egito, 400 anos, conseguiu ser uma potência mundial. Outros vão dizer que é Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. Tá? Respeito. Essa opinião. Pode ser, realmente, pode ser. Israel, Estados Unidos, aliás, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. Pode ser de fato Israel, tá? Mas eu não vi esses aí sendo listados como grandes impérios. Então eu prefiro optar pelos medos e persas. Agora observa que nós temos 7 impérios mundiais, 7 cabeças, 7 cabeças não, 7 chifres, 7 impérios. Mas ele diz que tem um dos 7 que vai ser o 8º, que vem dos 7 e que é o 8º. Aí a gente tem que olhar o seguinte: não, um desses impérios vai voltar a ser império de novo. Qual? Qual desses impérios políticos pode voltar a ser império de novo? O Egito? Não sei. Está na mídia aí que estão quebrados, né? Uma crise terrível. Os assírios, ninguém nem fala mais. Os babilônicos, pior.
Os medos persas, nem existe mais esses. O grego, muito pouco provável. O mais provável é que o Império Romano volte de novo à ascensão. Mas por conta de quem? Do Vaticano. O Vaticano, que é um país, uma cidade-estado, totalmente independente, dentro do país de Roma. É uma cidade-estado, um país que tem autonomia, tem sua própria moeda. Lá em Vaticano não mora nem 1000 pessoas, 900 e poucas pessoas. Eles têm a própria casa da moeda deles. O Papa é o rei daquele país, é um grande político, né, que comanda lá dentro do Vaticano, e ao mesmo tempo ele é um grande líder religioso mundial. Então esse sétimo império, que vai ser do oitavo, que vai ressurgir de novo, a gente olha hoje para a igreja católica, você olha para a igreja católica uns anos atrás, irmão, ela tinha um poder tremendo, uma glória tremenda, a gente há de convir, na cidade, a cidade do interior, quem mandava lá era o delegado e o padre, e o padre não mandava mais que o delegado, é verdade, pode puxar da memória aí uns anos atrás, você vai ver isso aí. A igreja católica, ela sempre dominou dentro do mundo. Só que de alguns anos, né, ela só ofuscou um pouco, apagou um pouco. Mas agora surgiram uns líderes aí que estão fazendo a diferença. Estão conquistando o mundo. Estão fazendo reuniões aí com líderes políticos, tentando fazer unidade em algumas áreas da sociedade mundial. E que estão se mexendo aí nessa questão política. Os outros estavam meio quietos. Esse está aí, ele está fazendo um mover grande. Se você pesquisar aí o que é que ele está fazendo. Então, muito provavelmente, ele vai ascender. Aqui entra a figura do anticristo. A gente sabe. Aí vai entrar, né, os teólogos de plantão. Mas pastor, anticristo é todo aquele que nega Cristo. Eu sei, criatura. Lá em João ele fala disso, todo aquele que nega Cristo, isso é o anticristo. Mas a Bíblia fala de uma figura, irmão. 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala de no meio de todos os anticristos que há, vai ter um que vai assumir. Me parece aqui, até aqui, que tem alguma coisa a ver realmente com Roma, com o Papa, com o Vaticano. Tem alguma coisa a ver. Aí vai surgir o anticristo. E aí, no verso 15. Só que diz no verso 14 que ele vai à perdição. Ô culto monótono, né, irmão? É aula, né? É estudo. Eu não estou achando monótono, não. Estou gostando. Eu gosto de estudar a Bíblia. Verso 15. E os 10 chifres que viste, agora aparece os 10 chifres, só as 7 cabeças, né? Os 10 chifres. E naquela hora eu chamei a cabeça de chifre, ninguém me alertou, né, irmão? Dá licença, né? Ajuda aí, vai. Eu falei, né? Você devia ter lembrado, olha isso. E os 10 chifres que vistes. Chifre fala de poder, né? Verso 12. O 12. Rapaz, irmão, perdoe, é porque o negócio está ficando sério aqui. O 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Aqui está o sistema montado. 10 reis. Olha aquela figura, aquele monstro. 7 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças, 7 reis. De onde vai vir esse rei? Que é dos 7, mas que é o 8º. E aqueles 7 chifres que eu vi naquele monstro horrível, levando aquela mulher, quem era? 7 chifres, 10 reis. Está desvendado o mistério. O anjo explicou para João. 10 reis. Está montado, organizado, a maior potência política mundial. E a igreja prostituta está alinhada com ele.
O grande sinal do fim dos tempos, até aqui. Continua já. O grande sinal, segundo grande sinal do fim dos tempos, a ligação direta, sistema religioso, não vou dizer a igreja é a igreja, santa, virgem, a noiva do Cordeiro. O sistema religioso, inclusive o evangélico, ligados, mergulhados até o gogó, os pés e a mão dentro, com os líderes políticos, e unidos ao maior sistema, o sistema do anticristo. Aí você olha hoje, você vê as igrejinhas aqui, o outra colar, se unindo com os políticos em local, a coisinha pequenininha, apontando para isso aqui, já apontando para isso aqui. Quando o líder mundial ascender, essa igreja poderosa, prostituta poderosa, com suas filhas, todo mundo junto, lá com ele, de braço dado. Aí fazendo o que mais? Nós voltamos já para cá, vamos lá para o Apocalipse 13 aí, volta só um pouquinho. Fazendo o que? Apocalipse 13. Olha aqui, essa liderança dessa igreja prostituta, dessa mulher. E vi subir da terra outra besta, tinha verso 11, tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce todo o poder na presença da primeira besta, estão juntos. Que é a primeira besta do verso 1 até o 10, que é o anticristo, o sistema do anticristo. E exerce todo o poder na presença da primeira besta, e faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra. Claro, não está religião, tem que ter milagre, né? Onde está a grande prostituta, o carro-chefe é o quê? Milagre. Quer enganar um evangélico? Quer enganar um religioso? Mostra milagre para ele. Paralítico andando, mudo falando, surdo ouvindo, cego enxergando, morto ressuscitando, mostra milagre. E pode pedir dinheiro, pode pedir dízimo, trismo, pode pedir o carro dele, a casa dele, os móveis de casa, a mulher, o menino, o jumento, a cangaia, pode pedir tudo que você quiser. Dê milagre para ele, peça que ele lhe dá, e diz que você é homem de Deus, e você pode torcer a palavra quando você quiser. Eles estão preocupados com milagre, eles querem ver coisas extraordinárias, é assim. E habita os que enganam os que habitam na terra, com os sinais que foi permitido que ele fizesse na presença da besta. Faz junto, dando apoio, dando força para o anticristo, fazendo milagre, dizendo, ele é o cara, fazendo milagre, e o povo vindo lá, pai, milagre. Ele lá é o homem, viu? Ele é o cara, ele é o Messias, é ele aí, pai, não tem outro. Ele está vendo aí, resolveu para a mão do mundo, vamos lá. Aí todo mundo vai. Afinal de contas, está fazendo muito milagre. Se ele está dizendo uma coisa, é porque certamente vem de Deus. Não é assim que as pessoas dizem? Uma pessoa esses dias comentou lá no meu canal: o único que está mostrando Deus para o Brasil é o Valdemiro Santiago. Faz muito milagre. Eu digo, é ele mesmo, não tem outro. O Valdemiro Santiago, quem está mostrando Deus para o Brasil. Cego, embriagado. Milagre. Eu quero ver milagre. Aí no verso 15, pulando ao verso 15 aí do capítulo 13, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e fez uma imagem para a besta, né? Para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem conhecimento, calcula o número da besta, o que é o número de homem, 666. Então o que é que esse camarada dos milagres está fazendo aqui? Conquistando multidões com os milagres, enganando. Apocalipse 20, vai, Apocalipse 19, não ficar dúvida. Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais,
com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. A besta foi presa e com ela o falso profeta aqui. Mas lá no Apocalipse 13, verso 11, não diz que é o falso profeta, só diz que é um bicho lá de 2 chifres, parece um cordeiro, fala como um dragão. Mas aqui ele diz que é o falso profeta. Besta, olha o povo adorando a besta aqui. Eu fico preocupado quando eu vejo os crentes adorando ou Lula ou Bolsonaro. Eu fico preocupado. Meu Jesus amado. Quem é semelhante ao Lula? Ele quem fez isso, fez aquilo. Aí vem o outro. Quem é semelhante ao Bolsonaro? Ele fez aquilo. Ei, meu irmão. Vamos votar, escolha um candidato, mas pelo amor de Deus, vamos parar de idolatria, né? Aí vira os lulomímio, né? Como é que é? Lulomímio e os bolsomímio, né? Meu Jesus. Vamos lá. Capítulo 13, verso 1 diante, ó. Eu pus em pé sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que é aquela mesma lá, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, a mesminha, e sobre o chifre 10 coroas, e sobre as coroas um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão, que é o diabo, deu a ela o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Olha o mundo aí. Quem é semelhante a este grande político, esta grande potência mundial? Quem é? Quem é semelhante a ela? Quem pode batalhar contra ela? Afinal de contas são as 10 potências, nações mais potentes do mundo. Quem que vai arriscar brigar com eles? Quem que vai arriscar lutar contra eles? Ninguém. E foi-lhe permitido, e foi dado uma boca para proferir grandes coisas, se orgulhar, e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que dá 3 anos e meio, né? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Vai dominar tudo, vai dominar tudo, o mundo inteiro, vai dominar o mundo todo. E adoraram-na os que habitam na terra, a esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto da fundação do mundo. Mais uma vez aqui, vai adorar ela, vai seguir isso. É religião, é gente, é política, vai seguir isso. Quem não tem o nome no livro da vida, quem tem vai enxergar, está na testa, está escrito na testa, notório. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então está ali, o que ela está fazendo com o mundo? Está dominando tudo, está todo mundo de joelho diante dela. O falso profeta está lá liderando a religião. O nosso representante, vamos escolher um representante das religiões, colocado lá do homem. Aí está lá o falso profeta. E o representante das nações político, né? Esse grande líder. Aí voltando para o capítulo 17. Agora vamos ver o que é que os políticos vão fazer com essa igreja prostituta no final. Aí, seus bobão, vamos se abraçar com eles para você ver. Vamos? Verso 13 do capítulo 17. Esses reis, né, os 10 reis, junto com a besta, ou com o anticristo, têm o mesmo intento, e entregaram o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro, né? Que combater contra a igreja, mesmo combater, aliás, vão combater contra Cristo. Como é que vence Cristo? Contra o cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aqui, alguns interpretam isso aqui como falando de uma grande guerra do Armagedon, que vai vir mais na frente, tá? Isso aqui eu confesso para os irmãos que eu não busquei compreender essa questão dessa guerra ainda, não sei ainda falar sobre isso. Mas vamos lá. Aí no verso 18: e me disse: as águas que vistes, onde a mulher se assenta, aonde se assenta a prostituta, quanto à igreja de Cristo chamada de virgem, né? Essa igreja falsa aqui é chamada de prostituta. São povos, multidões, nações e línguas, ou seja, está espalhado no mundo inteiro. E está mesmo.
Essa grande prostituta com as suas filhas está no mundo inteiro. E os 10 chifres que viste na besta, olha só, são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, a queimarão no fogo. Mas como é que pode, se ela estava montada junto? Se foi a prostituta, sistema religioso liderado pelo falso profeta, quem deu mais glória para o sistema do anticristo, quem fez milagre, fez todo mundo receber o sinal, adorar a imagem dele, agora eles vão fazer o que com ela? Eles vão se voltar contra ela. Por quê? Porque nesse meio aí, irmão, não existe amizade sincera. Nesse meio o que existe é disputa por poder. Igrejas que estão se unindo com políticos, entenda, a sua mãozinha de Deus, é disputa por poder, meu filho. Na hora que eles puderem, vão comer vocês vivos. Vão comer vocês vivos. Está aqui o texto falando. Só que isso aqui aponta para o fim, né? Mas a gente já pode olhar alguma coisa acontecendo hoje ali em algum lugar. Essa mulher montada em cima da besta, ou seja, o sistema religioso junto com o sistema político, andando junto, de mão dada, fazendo tudo junto. Agora o sistema político se volta contra os religiosos. Aí agora aqui, meu filho, aqui é a hora onde a igreja católica apostólica romana vai pagar os pecados dela. Não vai precisar ir para purgatório não, viu? É aqui a hora. Ele diz, aí os arminianos de plantão, os neo-arminianos, verso 17, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. Por que o sistema político vai se voltar contra o sistema religioso e vai devorar, destruir ele? Porque Deus colocou no coração deles para eles fazerem isso. Deus. As pessoas vão estar vendo lá o sistema político em cima do religioso, de repente estavam tão unidos, eles brigam, rasga contrato, rasga o papel. Estava tão unidos, sentando na mesma mesa, conversando, fazendo contrato, se organizando, de crescerem juntos, cresceram. Agora de repente os políticos se viram contra a religião e destrói ela, contra essa igreja prostituta, destrói ela, e o mundo vai estar vendo isso, e a Bíblia está dizendo que é Deus quem colocou no coração dele fazer isso. E aí? Hã? Por quê? Porque está dentro dos planos de Deus. Deus não pode esperar, Deus não pode ficar lá no céu torcendo, vai lá, vai, tomara que eles façam isso, tem que fazer isso. Deus não pode ficar torcendo isso. Deus, ele programa as coisas para acontecer, e tem que acontecer do jeito que ele quer, porque ele é soberano, tá? E tem muito mais coisa acontecendo hoje. Deus colocando no coração para coisas acontecer. Deus, irmãos, ele de modo algum pode executar o mal, mas Deus tem os instrumentos para que o mal seja executado, para cumprir os propósitos dele. Pastor, não entendo isso, nem eu, meu irmão, também não entendo. Eu só sei que é assim porque está na Bíblia. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém compreendeu a mente do Senhor. Um Deus que faz o homem e coloca o homem na terra, destinado, uns para ser salvo, outros para ser condenado, pela eleição, seja pela presciência, como diz os arminianos, seja pela soberania, como diz os calvinistas, mas o certo é que há uma eleição, há uma escolha da parte de Deus, quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Tenha Deus escolhido, condicionado a fé do camarada? Não, porque Deus viu que ele ia crer, por isso elegeu ele para ser salvo. Deus viu que ele não ia crer, por isso elegeu ele para ser condenado. Seja condicionado à fé do homem, ou seja, soberanamente, Deus escolheu o que ele quis e rejeitou o que ele quis. Para mim não importa isso, o que importa é que ele elegeu e que ele predestinou, e acabou-se. Aí Deus já coloca o homem no mundo, mesmo assim, uns para ser condenado e outros para serem salvos, e Deus, sabendo que a pessoa já ia ser condenada, podendo ter poupado aquela pessoa, não ter deixado ela nascer. Mas por que Deus faz isso? Eu não sei. A Bíblia diz em Romanos que é para mostrar nos vasos de ira a sua ira, e nos vasos de misericórdia a sua misericórdia, que ele quer se revelar à sua criação.
e mostrar que Ele é justo, soberano, santo e que castiga os pecadores e que salva seus eleitos. Mas Deus podia ter feito de outro jeito? Podia. Mas quem deu a Ele primeiro para poder requerer dele alguma coisa? Quem és tu, ó homem, que a Deus questiona? Se Deus está fazendo tudo isso aqui acontecer, agora Deus coloca no coração da política, agora vai lá, destrua lá o Vaticano, destrua lá o falso profeta, destrua lá a grande prostituta, todo esse sistema que levantou vocês, eu quero eles pegando fogo, e é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, para se cumprir a palavra de Deus. Esse é o sinal, grande sinal da política. O segundo grande sinal que eu queria mostrar para vocês da política. Todo o apocalipse, irmão, toda a escatologia, todo o sinal do fim dos tempos, tudo está ligado à política diretamente. Está ligado à política. Olhe para a política hoje, olhe para a política ontem, veja a política amanhã, como eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo, está ligado, irmãos, aos acontecimentos dos últimos dias, última hora do último tempo, a volta de Cristo. Quando eu descobri isso, quando eu percebi isso, pelo direcionamento de Deus, eu fiquei pasmado. Eu disse, mas que incrível, Senhor, realmente está aqui. A política tem tudo a ver com a volta de Jesus. Política tem tudo a ver com a da igreja, tem tudo a ver com os últimos dias. Mostrou só ali o que é que eles vão fazer. No capítulo 13 mostrou o quê? Eles juntos, dominando o mundo e perseguindo a igreja, desencadeando uma grande tribulação contra a igreja antes do arrebatamento. É isso que o sistema político vai fazer com a igreja de Cristo no último dia. Eles estão se unindo à igreja para poder perseguir a igreja, unido ao sistema religioso. Estão se unindo ao sistema religioso. As duas maiores potências do mundo é política e religião. Eles estão se unindo devagarinho, já tem uma aliança aqui, a igrejinha ali com 10 crentes já tem um vereador, outra igreja ali com 10 mil crentes já tem um deputado, outra igreja ali com 50 mil crentes já tem um senador. Ali a gente olha espalhado pelo Brasilzão afora, a gente já vê a coisa toda. Para quando ele acender, a igreja não aceitar o sistema, não concordar com o sistema, não se dobrar do sistema, e vão criar essas leis para perseguir a gente, baseados na lei, para matar a gente. Isso no mundo inteiro. Não é mais local, em Jerusalém, no ano 33 até o ano 63, não. No Império Romano, do ano 64 até 311, não. No mundo inteiro agora. No mundo todo. É isso que eles vão fazer. Então, meu irmão, não sei se você consegue perceber. Semana passada mostrei os sinais na sociedade: violência, soberba, arrogância, prepotência, orgulho, a imoralidade, a perversão, o homossexualismo, filho matando o pai. Olha que negócio aí mesmo, uma barbárie. Filhos projetando matar o pai, a mãe, o irmão, a pauladas, fria e brutalmente. Sinais na sociedade. Está aí para a gente ver. Vai aumentando, vai subindo isso cada vez mais. Nós temos uma geração hoje, irmão, uma geração pequenininha, de crianças mimadas, que não obedece pai nem mãe. Imagina essa geração daqui 10 anos, 20 anos, aí no mundo. Está pior do que hoje 1 milhão de vezes. Olha para a política, mais sinais. Eles tudo se organizando, para daqui a pouco começar a perseguir a gente. Estão montando o circo já, estão montando o teatro. Nem sabe que. Eu gravo vídeos aqui alertando os pastores da Assembleia de Deus: saia da política. A maioria dos crentes de lá mesmo concordaram comigo no comentário do canal. A maioria: pastor, sou assembleano, concordo, você está certo.
criticar. Eu também montei minha própria denominação. Os irmãos que estão aqui que conhecem de onde é que eu vim, Igreja Evangélica Congregacional Informada. Uma das congregações do Brasil, uma sensação. Saí de lá sem divisão. Numa assembleia, peguei o microfone, me despedi da igreja, me abraçou, disse que me apoiaria se a gente fosse trabalhar. Me apoiaria se a gente fosse trabalhar. Apoiamento eu sei qual foi, né? Perseguição. Até o pessoal lá saindo lá, abrindo os olhos, vindo congregar com a gente, eles em cima do povo lá, tá doida para ir para a igreja do Jardel? Tem lá a igreja. Vai para a igreja do Jardel, não sei o que, não sei o que. Uma perseguição, coisa doida. Mas enfim. Não sou assembleiano revoltado, tenho amigo dentro da Assembleia de Deus. Todo ano eu prego na Assembleia de Deus ali em Redenção, Tempo Central ainda mais. Prego lá todo ano. Prego em Assembleia de Deus, não sei aonde. Prego. Guia pentecostal, neopentecostal, o povo me chama, eu vou. Não levo nada para vender, não cobro cachê, vou lá, entrego o recado de Deus e pronto. Aí os convites diminuem. Os convites ficam pouco. A primeira coisa que eu pego o microfone e digo logo, não sou pentecostal. O negócio mais é ensinamento. Não, pastor, vai lá, dá lugar, vaza. Bora. Mas irmão, entenda, acorda. Querido, eu não estou aqui para pedir teu dinheiro. Nós não estamos abrindo campo. Pergunta se nós estamos preocupados com meta financeira, com quanto foi que entrou, quanto foi que saiu. Claro, tem prestação de conta, conselho fiscal, tesouraria, lógico, tem que ter, né? Organização. Veja quantas vezes eu peço dízimo aqui, ó. Estão querendo com isso então. Toca trombeta. Vai voltar. E que isso que nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos, lendo e vendo, são fatos, profecias. E que é preciso acordar, é preciso levantar dentre os mortos. É preciso fazer alguma coisa, avisar, anunciar, dizer para o povo que eles têm que. Está aqui, política com religião junto. E para encerrar, hoje, né? Só ler a Bíblia mesmo, tá bom? É a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E domina sobre os reis da terra. Quem mais matou os santos na história se não foi Roma? Igreja Católica Apostólica Romana. Roma. Império Romano, a princípio. Quem tem a grande cidade que domina sobre os reis da terra ali? No ano 96, naquela carta estava sendo escrita. Quem era? Roma. Quem é essa cidade? É a que domina sobre os reis da terra. Quem domina sobre os reis da terra, João? Não precisa dizer o nome, eu já sei. Eles. São eles mesmos. A igreja católica, apostólica, não tenha dúvida. Eu comecei dizendo aqui que parece que era. Depois eu disse que estava com 99% de chance de ser. Agora para mim aqui tira todas as minhas dúvidas. Eu saio daqui convicto que a igreja católica apostólica romana é a grande prostituta que bebeu o sangue dos santos, que vai se envolver diretamente com a ascensão do anticristo, e que por conta do ecumenismo que isso vai causar, as igrejas evangélicas, muitas do sistema evangélico está junto. Afinal de contas, o que importa é a prosperidade e a paz. É isso. Amém, pessoal? Está bem em pé. Meus pés estão doendo. Deixa eu tirar o sapato um pouquinho. Rapaz.
rapaz, mas que negocinho bom isso aqui, olha que botaram aqui. Vou pregar descalço agora. Bom. Vamos orar. Pois é, irmão. É isso que vai acontecer. Eu não estou com medo, não. Não estou com medo, não. O negócio vai ser sério para o nosso lado. Sistema político, sistema religioso. Aí, isso aqui é o julgamento deles, mas antes eles estavam perseguindo a igreja, vão perseguir a igreja. Aí vão dizer o que? Rapaz, vocês só sabem falar mal, isso que eles vão dizer da gente, irmão. Nós vamos estar pregando contra, rapaz, isso é o anticristo, e é a grande prostituta, vocês não estão vendo, não. Eles vão dizer o que? Vocês só sabem criticar, vocês só sabem pregar contra. Rapaz, esse pastor Jardel, esse Auricélio, esse Gilmar, esses crentes aí, só sabem pregar, falar contra o povo, vai falar mal das igrejas. Pois é, irmão. Apocalipse está dizendo que isso aqui vai acontecer, né? Eu não acho ruim não que vai aumentar. Vai piorar mais um pouquinho, viu? Que nem o irmão falou para mim hoje. Vamos aproveitar enquanto nós podemos usar em tudo aí. Vamos aproveitar enquanto nós podemos usar o Zap Zap, as redes sociais, jogar mensagem para o povo. Vamos aproveitar. Obrigado, irmão. Vamos aproveitar. Porque daqui a pouco, meu filho, o irmão falou, nós vamos virar tudo índio. Vamos morar no mato. Não vai poder comprar nem vender. Não tiver aliado ao sistema da besta. Não vai poder pagar o colégio do menino, comprar remédio. Não vai poder fazer a feira. Vai ser difícil. Mas não é um revólver que não está na cabeça da gente, não. Bota o selo. Pastor, o selo é o chip. Eu sei lá o que é o selo. Se é chip. Um disseram que é o código de barra, né? Tempo desse. Eu só sei de uma coisa, está ligada de movimentação financeira. Nem compra nem vende que não está no meio daquilo, que não tem esse sinal. Fui lá no Pará, fui pregar lá numa igreja lá no aniversário lá. Cheguei no mercantil para fazer a compra. Só levava a mercadoria se desse o CPF. Se não desse, não podia levar. Se eu não tivesse o CPF lá naquela hora, ou decorada, mas, senhor, sinto muito, o senhor não pode levar. O sistema desse selo, irmão, vai ser uma tecnologia, algo semelhante a isso. Está envolvido com isso. Vai ser natural, normal, de acordo com a ascensão da tecnologia. Envolveu a gente. Vamos orar.